Então vamos para a palavra. Apocalipse capítulo 20, por favor. Qual o tema dessa noite? Qual o tema dessa noite, igreja? Juízo final. Ou seja, tudo tem um final, né, irmãos? Como uma grande história, como uma grande narrativa, tem início, meio e fim. E a vida humana na terra, a nossa vida aqui, é uma grande narrativa que está com início, meio e fim. Vai finalizar. Para alguns, ao longo da história, já finalizou, porque quando nós morremos fisicamente, quando nós morremos nesse corpo físico, para nós, encerrou. Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz que ao homem é dado o poder de morrer uma só, e depois disso vem o juízo. Morreu, você está destinado ao juízo, tem que ser julgado. Irmãos, e quem entende um pouco aí de área jurídica, de área criminal, de área civil, aprende um pouco algumas questões da nossa vida terrena aqui. Aqui na terra funciona assim: você contrata um advogado para representar os seus direitos, aquilo que você entende que você foi lesado, não é isso? Para te defender, e esse advogado vai buscar recursos para provar que você é inocente. E o promotor do Ministério Público vai buscar recursos para provar que você é culpado. Junta os autos das provas e vai fazer uma investigação até chegar à conclusão de que ou você é culpado ou você é inocente. Não é assim? Quando sai a primeira sentença de culpado, o que o réu pode fazer? Aqui na lei brasileira, ele pode recorrer. Por que ele recorre? Porque ele entende que o julgamento não investigou todos os autos, que não foi falado tudo que deveria ter sido falado. Então, segunda instância é quando vai abrir novas portas de investigações, para realmente dizer que é ou não é verdade. Em segunda instância, no Brasil, já dá cadeia, já tem que ser regime fechado. Mas tem algumas pessoas no Brasil que em segunda instância estão soltas, né? A gente não sabe explicar o que acontece, mas no Brasil é diferente. E a pessoa em segunda instância pode apelar para a terceira, que é para o STF, para dizer que está sendo totalmente injustiçada e que é inverdade o que estão dizendo. Agora, eu vou falar com vocês nessa noite de um julgamento que não tem como contratar um advogado para levar. Não tem advogado para levar. Por quê? Porque Jesus, na cruz, quando ele disse, está consumado, ele se tornou o nosso advogado, né? E ele hoje é o nosso defensor diante do Pai. Ele hoje é o nosso representante legal diante de Deus. Hoje nós somos, eu já preguei isso aqui alguns meses atrás, nós somos justificados por meio do sacrifício de Jesus. Então nós somos feitos justiças de Deus por causa de Jesus. Então no dia do julgamento, para nós vai ser diferente. E vamos chegar nesse ponto. Vamos ler aqui? Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Posso ler, irmãos? Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do... Os mortos vão estar onde, irmãos? Em pé diante do quê? Diante do trono. Livros foram abertos. Repete comigo, irmão. Livros. Plural mesmo. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Repete comigo, igreja. Existe os livros e existe o livro. É diferente. E esse o livro é o livro os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado O mar entregou os mortos que nele havia,
e a morte e o Hades, ou o inferno, ou o lugar dos mortos, entregaram os mortos que neles havia, e cada um, repete comigo, irmão, cada um foi julgado de acordo com o que tinha, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro, não é nos livros, viu, irmão? No livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Amém? O seu nome está no livro da vida, irmão? O seu nome está escrito lá? Amém. E está mesmo. A questão não é o livro da vida, a questão são os livros. O que está escrito nesses livros? Se existe um julgamento, nós vamos ser julgados por quais motivos? Quais seriam os motivos de um julgamento naquele dia? Irmão, o julgamento vai ser principalmente a respeito das obras, para nós, cristãos, para nós que professamos uma fé cristã, cristocêntrica na pessoa de Jesus. O nosso julgamento vai ser a respeito das obras, não do livro da vida, mas dos livros. O que vai estar escrito lá? Aí você fala assim, não, mas como assim? Eu tenho que ter feito alguma coisa? Se eu não fiz nada? E se eu só aceitei Jesus e nunca produzi nada para o reino de Deus? Eu só criei, entreguei, mas a partir daí eu não produzi nada. Eu só criei e me entreguei, mas eu não produzi, eu não construí para o reino de Deus, eu não fiz o que precisava ser feito. Eu sei que eu fui covarde, eu sei que eu não fui autêntico, sei que eu poderia ter feito mais, sei que eu sempre me escondia atrás do medo, atrás da vergonha, atrás da timidez. Eu me escondia atrás da minha esposa que não me acompanhava, do meu esposo que não me acompanhava, eu me escondia atrás dos meus líderes que não me apoiavam. Quer dizer, muitas pessoas vão dizer que não fez por vários motivos, não é assim? A questão vai ser essa, irmãos, porque Jesus lá em Mateus capítulo 25 diz assim, vamos lá, não precisa abrir aí não, irmão, que eu vou ler para vocês, tá? Mateus 25, Jesus disse assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Amém? Até aí? E aí continuando Mateus 25, Jesus disse assim, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber, porque quando eu tive preso, vocês foram me visitar, quando eu estive nu, vocês me deram roupas e me vestiram. Então, irmãos, Jesus estava dizendo, estava ensinando que a vida cristã, que a caminhada cristã, que a fé nele, que a vida nele, não é só um ato de fé. A vida em Jesus é além de crer, é também fazer, é agir, é ser proativo, é pôr a mão no arado, é funcionar no reino de Deus, é produzir em favor dele. Então Jesus disse, olha, se você fez a um desses pequeninos, você fez a mim. Então, irmão, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos, sejam boas ou sejam más. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós produzimos. Pastor, mas a Bíblia diz que nós somos salvos é pela graça, não é pela obra. É verdade, nós somos salvos pela graça, mas eu não estou falando da salvação, eu estou falando da obra, eu estou falando do pôr a mão no arado. Eu estou falando de homens e mulheres que aprenderam que o caminho da cruz é o caminho da renúncia, é o caminho da abnegação, é o caminho do negar-se a si mesmo, é o caminho de todo dia pegar a sua cruz e seguir, é esse caminho de anulação de mim mesmo em favor do outro. O outro é importante, o outro é mais importante do que eu mesmo, esse amor desprendido, sacrificial, que não espera nada em troca. Nós vamos ser julgados, baseados nesse tipo de princípio. É nessa caminhada que nós vamos ser julgados.
Não se iluda. Só porque a Bíblia diz lá em Tiago que a fé sem obras é morta. O que Tiago estava ensinando? Que a nossa fé é a nossa válvula propulsora de funcionar. Pessoas que creem em Jesus evangelizam, pregam, visitam órfãos, visitam viúvas, vão nos presídios, vão nos hospitais, abraça a viúva, visita a viúva, cuida dos órfãos, cuida dos desvalidos, ama o perdido, abraça o pecador, sara o pecador, trata o pecador, cuida dele de maneira que ele conheça Jesus e tenha a sua vida transformada. Então andar com Jesus é um caminho de produção, de ação, de agir, de se posicionar. Então nós vamos ser julgados. Aqui diz que ele vai separar ovelhas dos bodes. Irmãos, e eu fico pensando que quando todos os mortos ressuscitarão, irmão, todos nós aqui já fomos em cemitérios, em sepultamento de um ente querido, ou de amigos, ou de pessoas. Irmãos, é tão triste quando você vê descendo, o pessoal descendo naquela corda, um ente querido seu. Ele vai descendo, aí ele empurra naquele jazigo de concreto e vai fazendo rapidamente uma paredinha de cimento, e a família fica ali desolada, sem o que fazer. Você já passou por isso? Você olha ali, parece que ali acabou tudo. Parece que ali encerrou aquilo, arrancou um pedaço de você. Parece que você está deixando um pedaço de você ali. Mas nós esquecemos de uma coisa, que todas essas pessoas que nós já sepultamos, todas as pessoas que nós já deixamos ali, elas vão sair de lá. Ninguém vai ficar lá. As pessoas todos os mortos ressuscitarão. Todas as pessoas que morreram nos mares, pessoas que morreram em alto mar, que nunca achou, corpos que nunca foram achados nos mares deste mundo, todos os mortos dos mares serão dados, todos os mortos estarão de pé diante do trono, de todas as eras, de todas as épocas, todos estarão em pé diante do Senhor. Nossos avós, bisavós, tataravós, todas as gerações que você nem conheceu, Hitler, Mussolini, que eu falei naquela última pregação, todos os ditadores, todos os homens que mataram milhões e milhões de pessoas, homens maus, homens ruins, homens que fizeram muito mal para a humanidade, todos eles ressuscitarão, todos eles estarão de pé diante do trono, seja ele quem for. E lá não vai ter advogado, porque Jesus é o nosso advogado. Mas e os ímpios? E aqueles que vão se recusar a crer? Porque não se ilude, irmãos, tem pessoas que não vão crer em Jesus, vão morrer sem crer nele, vão pregar para ela, vão falar para ela, vão orar por ela, vão fazer tudo por ela, e tem muitas pessoas que não vão crer. Milhões de pessoas vão crer, mas também milhões de pessoas não vão crer. Infelizmente é uma realidade, porque tem pessoas que não vão. Aqui em Daniel 12:2 diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Quando todos ressuscitarem, quando todos saírem das covas, ou vai ser para a vida eterna, ou vai ser para o juízo eterno, para a condenação, para o desprezo eterno. Pastor, mas Deus é amoroso demais, Deus ama demais para deixar uma pessoa nessa situação. Irmão, e as maiores discussões teológicas que existem no mundo, no planeta Terra, com os ateus, com gnósticos, com sincretistas, com todo tipo de pessoas que gostam de religião, que discordam de religião, todo tipo de pessoa nessa vida acha que Deus é injusto nessa hora, que não é possível um Deus que enviou o seu único filho, vai condenar pessoas, vai executar pessoas de maneira que eternamente estarão distante deles. Não é Deus que vai fazer isso, é a escolha, é as nossas escolhas, é o que nós decidimos viver. E aqui diz que acordarão todos do pó da terra. Salmo 96:13 diz assim: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Irmão, Deus vai julgar o mundo com justiça. Irmãos, acontece muita injustiça no mundo? Igreja, acontece muita injustiça no mundo? Toda hora, né? O tempo todo.
Agora aqui para nós, mais próximos de nós aqui, o menino de 7 anos, né, que o padrasto executou junto com um enteado de um pastor. Tem explicação? Você não vai achar explicação para essas coisas, vai? Então preste bem atenção. Deus vai julgar a terra com justiça, Salmo 96, e os povos com sua fidelidade. Romanos 2,16 diz: Deus julgará os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Irmãos, vocês não podem me condenar por um pensamento, pode? Porque você vê meu pensamento. Você pode me condenar se eu desejar uma mulher que não é minha esposa na minha mente? Você sabe disso? Você pode me julgar por eu ter pensado em ter matado uma pessoa por causa de uma raiva que ela me passou, mas eu pensei, só pensei, eu não falei. Alguém aqui tem condições de me julgar os pensamentos? Tem, igreja? Não. Exatamente, mas aqui em Romanos 2,16 diz: Deus julgará os segredos dos homens. Irmãos, nesse dia do juízo final, tudo aquilo que foi de foro íntimo, porque ninguém pode julgar foro íntimo, você sabia? Foro íntimo é uma coisa sua, é direito meu, são escolhas minhas, é eu que acho que é certo. Então aqui ninguém tem direito de julgar foro íntimo meu, mas naquele dia os nossos foros íntimos serão julgados diante de Deus. Amém? Eu fico pensando, quando a gente acha que está enganando, que Deus não está vendo, né? Porque, irmãos, os nossos foros íntimos, todos estão diante dele, gostando ou não. 1 Pedro 4,5 diz assim: contudo, terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Existe uma prestação de conta. Existe sim, teremos que prestar conta. Mateus, lá na parábola do joio e do trigo, Jesus disse assim, ó: deixem que cresçam juntos, o joio e o trigo, deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para ser queimado, depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Irmão, vão crescer junto, dentro das igrejas evangélicas, seja ela qual for, Igreja de Cristo, Assembleia, não, em qualquer igreja, qualquer denominação evangélica, irmão, cresce joio e cresce trigo. E nós não temos condições de julgar isso, de quem é joio e quem é trigo. Eu não posso falar para as pessoas aqui, lá na minha casa, vai lá, eu falo assim: eu acho que a Adriane é joio, ela é joio lá no meio do trigo, ela atrapalha a obra lá, ela não faz as coisas andar. Eu não tenho competência, ninguém aqui tem para isso, mas vai ter um dia que o joio vai crescer com o trigo, vai. Eu e você temos que conformar com isso que Jesus disse: deixam crescer, deixa os dois crescerem, porque se você tirar trigo, você arranca o quê? Joio junto. Jesus disse que às vezes na hora de você vir para resolver com aquelas atitudes imaturas, extremamente duras, e aí você fere um joio, fere um trigo e leva um joio junto, leva todo mundo, leva o trigo e o joio embora. Então Jesus disse: vai chegar um dia que vão separar o joio do trigo, e o joio vai ser colocado fogo, mas o trigo vai ser colocado dentro do meu celeiro. Eu entendo o celeiro que é os céus, eu entendo o celeiro que é lá a Nova Jerusalém. Então, se eu sou trigo, eu sei para onde vão me colocar naquele dia. Amém, irmãos? Existem 3 classes de seres humanos. Repete comigo, irmão: 3 classes de ser humano. Primeiro, os ímpios. São aqueles que rejeitam a autoridade de Deus. Amém? Segunda classe, crentes genuínos. Confiam na obra de Jesus e na sua obra redentora e vivem a sua vida baseada em Jesus. Crente genuíno. E a terceira classe de ser humano que existe são aqueles que parecem cristãos genuínos, mas não são. Ele é nominal. Como nós falávamos na década de 80 e 90, que falava assim: católico não praticante ou católico praticante. Hoje os evangélicos também têm o mesmo princípio. Existe evangélico praticante e existe evangélico não praticante. E o termo evangélico hoje está extremamente chulo, para falar a verdade, extremamente fora do contexto. O jeito certo de nos tratarmos seria de cristão mesmo. Chamarmos de cristão é melhor do que chamar de evangélico, porque a palavra evangélico hoje está numa conotação extremamente ruim. Então, existe o ímpio,
o crente genuíno e o crente falso genuíno. Parece, mas não é. E essas três classes vão estar diante do Senhor, amém? Todo mundo está pronto para chegar naquele dia? Todo mundo vai chegar lá felizinho, irmão. Apocalipse 16:10 diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, de tanto desespero, de tanta dor, os homens mordiam a própria língua até sair sangue e blasfemavam contra Deus dos céus por causa das dores e das feridas. Contudo, repete comigo, irmão, contudo, recusaram a arrepender das obras que tinham praticado. Irmãos, aqui eu já estou falando, porque a última coisa que vai acontecer na terra são as 7 taças da ira de Deus. É a última coisa que vai acontecer, é a ira, são as taças da ira. E aqui está falando da 5ª taça de ira que vai cair sobre o trono da besta. Diz que os homens, todos os homens, vão entrar em agonia e desespero, vão morder a língua até cortar, até sangrar, de dor, de feridas, e ainda assim vão se recusar a arrepender das suas obras e não vão crer. Para nós termos a grandeza de quanto ser humano, de quanto nós somos ruins, irmãos, de quanto nós não prestamos. Se não fosse Jesus, se não fosse a obra redentora dele, se não fosse ele me encontrar, irmãos, a nossa situação era a pior possível. E aqui diz que mesmo nas taças da ira, que o sol vai escurecer, que vai cair fogo sobre a terra, a água vai virar sangue, não vai ter água potável, não vai ter comida. Irmão, se você ler lá as 7 taças da ira, você vai ver o que é que vai virar o mundo. E diz que os seres humanos que vão estar aqui, que vão estar por aqui, vão dizer que não querem Deus, não vão se arrepender e vão dizer que não estavam errados. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Apocalipse 16:15. De novo, irmãos, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Irmãos, para entrar no céu tem uma roupa adequada. Repete comigo, irmão, para entrar no céu tem uma roupa adequada. Quantos acham que estão vestidos com essa roupa adequada? Qual é essa roupa, pastor? A Bíblia diz que as nossas vestes nupciais, as vestes da noiva encontrar com o noivo. Todo mundo aqui que já casou há muitos anos atrás, ou casou recentemente, sabe como é que é um processo de casamento. Então a noiva, ela se prepara muito para o noivo, passa o dia inteiro no salão, né? E quanto mais dinheiro, mais recurso tem para investir no casamento, né? Toma banho de sais, deita naquelas banheiras de leite, com sais, com rosas, vai passando maciando a pele, vai passando perfumes, arruma o cabelo, veste aquela roupa mais linda, se apronta para encontrar no altar com o noivo. Irmãos, é a melhor alusão que você possa entender, que é exatamente assim que nós temos que estar no dia para encontrar com o Senhor. Nós temos que estar com as vestes limpas, nós temos que estar com as vestes nupciais prontas para o casamento, porque vai ter um casamento, a noiva vai encontrar com o noivo. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão tão tristes. Irmão, levanta, fica tranquilo, irmão, não fica triste não. Irmão, levanta sua cabeça que nós já fomos justificados, irmão, já acabou. Nós estamos em paz. Agora eu quero aqui partir para o final, não vou tomar muito tempo, irmãos. Eclesiastes 12:14 diz assim: Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Quantos aqui tem segredos que ninguém conhece? Quantos aqui tem uma parte escura da sua vida que você tem muita vergonha, que você não gosta que ninguém, você nunca confessou para ninguém? Uma coisa que você fez lá com seus 14, 15 anos, 16, 18, 20, seja lá a idade que for, que ninguém ficou sabendo, só você e Deus, e você sabe que você fez uma coisa extremamente horrível, mas você sofreu com aquilo e guardou para você e nunca confessou para ninguém.
Você sabe que quando nós não confessamos, a gente adoece. Olha aqui, igreja, quando a gente não confessa, a gente adoece. A Bíblia diz, o rei Davi disse assim: olha, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, mas quando eu confessei, eu encontrei vida, eu renasci, eu apareci de novo. Então, irmão, não adianta. Aqui diz que tudo vai ser julgado. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós, repete comigo, irmão, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos, vamos aparecer aonde? Vamos aparecer aonde? Participa aí, igreja. Para que cada um receba, de acordo com as suas obras praticadas no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, diante do tribunal de Cristo, nós vamos receber de acordo com as obras que nós fizemos no nosso corpo. Se eu vivi aí até os meus 80 anos, tudo que eu fiz na minha vida até os 80 anos, desde a minha conversão até os 80 anos, antes da conversão, toda a minha vida, tudo que eu fiz, tudo que eu produzi, seja bom ou seja ruim, está diante do trono, está diante do crivo de Deus, não tem nada escondido. E aqui diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Irmão, tem uma notícia boa no fim da palavra, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou deixar você embora em paz nessa noite, como você nunca foi na sua vida, amém? Fica tranquilo, irmão, vocês vão embora em paz, vocês vão descobrir daqui a pouco por quê. Daniel 7, Apocalipse 20, Coríntios 6, Hebreus 9, Mateus 25, Daniel 12, Mateus 12, Apocalipse 22, todos esses textos falam de julgamento. Romanos 14, 10 diz assim: pois todos, repete comigo, irmão, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Quantos estão em paz com isso? Quantos aqui, se o tribunal fosse hoje, estaria em paz? Levanta a sua mão. Quantos aqui, se o tribunal fosse hoje, você não estaria em paz para estar diante dele? Levanta a sua mão. Tem alguém que não estaria em paz? A Ju não estaria? Ju, daqui a pouco você vai descobrir que você vai poder estar, viu? Fica tranquilo, eu vou te dar uma boa notícia. Irmãos, todos vamos comparecer. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir em glória com seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Irmão, você que tem preguiça de trabalhar para Deus, você que não faz quase nada ou nada, você que nunca procurou o seu pastor, uma liderança, se você não consegue fazer no seu serviço, na sua faculdade, na sua escola, no trânsito, na rua, com seu vizinho, se você acha que não faz nada, não tem feito nada e não dá conta de fazer nada, você se prepare, irmão, porque nós vamos ser julgados justamente pelo que nós fizemos, pelo que nós vamos fazer. Então nós precisamos produzir. Mateus 25, 46 diz assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Viva de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus faz assim, 4 dedinhos comigo, por favor: santidade, temor, amor, serviço. Vamos de novo, irmãos. A vontade de Deus: santidade, temor, amor, serviço. Irmão, quem vive assim não tem que se preocupar, não é verdade? Você vai chegar lá e pronto. Vai ter sim o grande trono branco, vai ter o juízo final sim, vai ter o grande julgamento, mas existe uma diferença para quem está em Cristo e para quem é ímpio e não quis Cristo. Então você precisa estar em paz para saber se você é dos que estão em Cristo. É só isso que você precisa saber. Fora isso, você não vai encontrar problemas. Agora vamos para a parte final. Abre lá em Romanos. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8. Amém? Romanos no capítulo 8. Amém?
Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora, repete comigo, irmão, agora, já não há condenação. Repete comigo, irmão, não há. Fala, irmão, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus aqui, irmão? Quem está em Jesus aqui, igreja? Amém. Versículo 2: porque por meio de Jesus Cristo, por meio de quem, irmãos? É por meio do que eu faço? É por meio do que eu dou conta de fazer? É por meio do meu talento? É por meio da minha inteligência? É por meio do meu intelecto? É por meio da minha expertise? Não, é por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós já estamos livres da lei do pecado e da lei da morte. Nós já estamos livres, amém? Já não há mais condenação, irmãos, acabou. Nós somos livres, sim. Agora eu quero que você lê comigo lá no 37 a seguir, no mesmo capítulo 8, versículo 37 de Romanos 8: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora aqui, irmãos, para você ir embora em casa em paz. Vai em paz, pastor. Vai e não peques mais, como dizia Jesus primeiro, né? Olha aqui: pois estou convencido de que nem morte, nem o que, irmãos? Morte. Olha aqui para mim, igreja, não tema a morte física, ela não pode fazer mal a você. A morte física só pode te devolver para casa. A morte física só pode te levar de volta para casa. O ladrão da cruz, Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E acabou, hoje mesmo. Então, irmão, a morte física, ela não pode fazer nada. E aqui Paulo está dizendo: eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Repete comigo, irmão: nem demônios, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Repete com o irmão: nenhum poder. Nenhum poder, nenhum poder, nem altura, nem profundidade. Agora que eu acho mais fantástico, a parte chave desse versículo, que muita gente passa a vida lendo e não presta atenção: nem qualquer outra coisa na criação. Aleluia, na criação. Nada no mundo, no planeta Terra, nada na criação desse mundo será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não aplaude ao Senhor, irmão? Nada na criação desse mundo, absolutamente nada da criação vai te separar desse amor. E é com esse amor que eu vou chegar diante do trono dele. Eu e você vai ficar de pé diante do trono, justificados já aqui na terra. A gente já vai chegar diante do trono justificado, irmão. A gente já vai chegar diante do trono, e quem vai estar à direita de Deus é o nosso advogado. E ele vai dizer assim: Pai, esses são meus, esses que estão na direita aqui são todos meus, Senhor. São todos que eu justifiquei com meu sangue. Esses aqui na direita, Pai, pode entrar. Aleluia! Irmão, não fica com medo de chegar lá, porque nós já somos justificados. O nosso advogado já está lá, irmãos. Irmão, nada na criação nos separa desse amor. A doenças, vírus, pestes, mortes, tragédias, todo tipo de coisas ruins que possa me acontecer, não me separa do amor que está em Cristo Jesus. Mesmo que eu morra hoje, a morte não me separa mais desse amor, porque eu já passei da morte para a vida. Mesmo que hoje as tragédias, os dias difíceis venham a bater contra a sua casa, você já passou da morte para a vida.
Você é nova criatura, você é nova criação. E Paulo diz para a igreja de Coríntios que nós esperamos, aguardamos ardentemente a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Nós vamos nos manifestar naquele dia. Irmãos, o trono, o juízo final, ele vai ser quase que exclusivamente só para os ímpios, infelizmente. Infelizmente. E eu não quero entrar em algumas questões teológicas com os irmãos, para os irmãos ficarem angustiados. Eu disse que eu não quero. Porque existe aí muitas linhas que tiram a paz das pessoas ao invés de dar paz. Eu quero que os irmãos vão embora com a certeza do seguinte: vai ter sim um juízo, vai ter sim o grande trono branco, mas para nós vai ser a título de obras. Vai ser assim. Vamos pensar aqui para a gente encerrar. Johnny Lucas, vem cá. Aqui é o trono branco, e você vai ficar embaixo, em pé aí, para aí. Em pézinho, como se fosse posição de quartel mesmo, olhando para o trono. Aí, ó. Jesus, você sabe quem que vai julgar, irmão, no trono branco? A quem foi dado o poder de julgar? Igreja, a quem foi dado o poder de julgar? Jesus. Deus vai passar para Jesus, Jesus vai julgar. E Jesus vai pegar aqui, ó, Johnny, seu nome está aqui no livro da vida. Aí ele, beleza, o livro aí, vamos agora, imagina aqui outros livros. Agora, Johnny, salve você tá, meu filho, amém? Agora vamos ver o que você fez. Rapaz, ó, passou dias e noites orando por pessoas, chorando sem elas verem. Está escrito aqui que você orava pelas pessoas. Está escrito aqui que você amava os seus amigos e falava de Jesus para ele. Está escrito aqui que você amava os seus pais e obedeciam. Está escrito aqui, e vai falando, irmão. Está escrito aqui tudo que você fez. E aí vai ser assim a palavra de Jesus: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Você vai entrar, Johnny? Moço, acelerava nessa porta para dentro, irmão. Não voltava nem para trás. Amém? Mas vai ter os que vão estar à esquerda. Os que vão estar à esquerda, Jesus vai olhar e dizer assim: olha, alguns vão dizer para Jesus assim: olha aqui, tem que ser intrigante. Eu jejuei, eu orei, eu expulsei demônios, eu falei novas línguas, eu fiz foi muita coisa. Rapaz, você não lembra não? E Jesus vai dizer assim: aparta de mim, não te conheço. Irmãos, Jesus conhece pessoas que o servem e não pessoas que fazem de conta que o servem. Tem uma grande diferença. Obrigado, Johnny. Você está do lado direito lá, você está do lado das ovelhas, irmão. Fique em paz. Amém? Queria que você ficasse de pé, irmãos. Amém? Vou dar só uma pitatinha, só uma pimentinha para os irmãos ir para casa assim, mais feliz ainda. Quando Jesus morreu, ele ficou quantos dias morto? 3. E ele ressuscitou, não ressuscitou? Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu o império das trevas. Ele venceu Satanás. A Bíblia diz que ele tomou a chave da mão do diabo, porque foi lá no inferno, tomou a chave da mão dele e falou assim: agora quem manda sou eu. Tomou, correto? Mas olha bem, Jesus, você vai dizer assim: pastor, mas eu não tenho nada para fazer, eu não tenho talento, não sei pregar, não sei orar. Não, eu confesso para você, vou ser bem sincero, eu não quero ferir os irmãos. Eu fico assim, tão decepcionado. Eu fico pensando, eu não sou Deus, mas eu fico tão decepcionado quando você pede um irmão para orar, aqui agora, nesse momento, que esse tanto de gente que tem aqui. Eu falo assim: irmão fulano, ora aí para nós. Aí o irmão fala assim: não, pastor, pede outra pessoa aí, não tem vergonha, não tem coragem de orar assim para muita gente ouvir, não. Eu fico pensando nas pessoas que têm medo de orar.
Pessoas que têm vergonha de falar que ama Jesus. Tem alguém aqui que tem vergonha de Jesus? Tem alguém aqui que tem vergonha de Jesus? Se você um dia tiver que orar com uma pessoa no meio de uma rua, no sol quente, que muitas pessoas vão ver, e você vai orar em voz alta, você tem coragem de orar? Quem aqui tem coragem de orar para alguém na rua? Quem aqui tem coragem de abraçar uma pessoa na rua que você nunca viu na vida e orar por ela? Não adianta, irmão. Jesus disse assim, ó, olha aqui, igreja, me perdoa. Todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, no dia do trono branco é só por Jesus que eu vou estar na direita. Porque se não fosse Jesus, com certeza eu era da turma da esquerda, sem sombra de dúvida. Eu quero, irmão, que você tenha certeza de uma coisa: nada nessa criação te afasta mais do amor que está em Cristo Jesus. Nós somos livres, nós não estamos mais debaixo de condenação.